Tudo bem? Eu sou o professor Wagner Amarildo e hoje nós teremos a nossa segunda aula de Psicologia Evolutiva. Bom, primeira questão que a gente vai abordar aqui é o desenvolvimento do indivíduo na perspectiva da psicologia analítica. Aqui nós falaremos muito sobre o Carl Gustav Jung. Mas não é fácil da gente falar do desenvolvimento do indivíduo na perspectiva analítica, não. Até porque é uma tarefa nada fácil. O Carl Gustav Jung nunca escreveu sobre infância. Tudo que ele falou sobre o tema foi indiretamente. Por quê? Ele acreditava que as produções voltadas para a vida adulta, para a maturidade, eram mais interessantes. Ou seja, somente na maturidade a psique humana teria mais condições de elaborar, de estruturar os conteúdos internos para que o indivíduo pudesse compreender a si mesmo e compreender o mundo. Jung e a infância. Não se prende a conceito, o que a gente vai perceber de uma maneira geral na obra do Jung. Ele não se prende a conceito, mas a uma linguagem mais simbólica que alcança o inconsciente. Daí, por isso, ele acredita que não é possível ser tão eficiente e, ao mesmo tempo, conseguir muitas coisas abordando a psique da criança. Jung teria até dito, numa conferência, que ele não era babá ou parteira para se preocupar com assuntos de infância. Porque várias vezes ele foi interrogado sobre isso. E, como outros autores trabalhavam com o tema, não necessariamente ele se sentia confortável para falar sobre isso. E assim ele teria respondido. Mas, como o Jung não tem como prioridade compreender a infância, a psique da criança, é importante a gente pensar, de alguma forma, como é que esse mesmo autor vê a personalidade humana, a psique humana. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo bem didático, onde é abordado a personalidade, a psique humana, numa perspectiva analítica. Assim vocês vão compreender melhor por que ele teve prioridade em compreender a maturidade ao invés da infância. Jung chamava a totalidade da personalidade de psique. Para ele, a psique é um espaço não físico com uma realidade própria. Energias fluem continuamente em várias direções, da consciência para a inconsciência e vice-versa, da realidade interna para a realidade externa e vice-versa. Segundo Jung, a energia psíquica é real e intercambiável com a libido, que é um tipo de energia sexual que já estudamos em Freud. Contudo, Jung vê a libido como uma energia geral do processo vital, de modo que as urgências sexuais seriam apenas um aspecto da libido e não o principal. A energia psíquica é uma abstração que representa algo real, mas que não pode ser sentida ou tocada. Ela pode ser percebida apenas pelos seus efeitos. Façamos uma comparação. Assim como a energia elétrica pode ser percebida pelo funcionamento dos eletrodomésticos ou pela luz emitida por uma lâmpada, a energia psíquica se manifesta em nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos. Para Jung, a energia psíquica é resultado do conflito entre forças dentro da personalidade. Sem esses conflitos não haveria nenhuma energia, nenhuma vida psíquica. Por exemplo, o amor e o ódio sentidos por uma mesma pessoa coexistem em sua psique, criando tensão e nova energia que busca a expressão por meio dos comportamentos. O número de conflitos potenciais que alguém pode sentir, segundo Jung, é praticamente ilimitado. Ele também afirmava que várias estruturas da personalidade são continuamente opostas às outras. Por exemplo, ideias na consciência podem conflitar com ideias que residem no inconsciente. De forma semelhante,
O arquétipo da sombra, que já estudamos em outro vídeo, pode conflitar com o ego. A sombra abarca os aspectos sombrios da nossa personalidade, inclusive aspectos que nós recusamos a aceitar. O ego, por sua vez, é a estrutura que gerencia a parte consciente da personalidade, e ele pode atuar de modo a manter longe da consciência conteúdos desagradáveis abarcados pela sombra. Assim, Jung concebeu a psique ou a personalidade como uma entidade geral, cuja energia opera de acordo com o princípio dos opostos, o princípio da equivalência e o princípio da entropia. Vamos detalhar. Quando a energia psíquica é criada, ela se movimenta em várias direções. Ela pode ser dissipada pela manifestação de algum comportamento ou pode continuar se movendo na psique, primeiro em uma direção, depois em outra. A energia psíquica pode se dividir e mover-se de forma desordenada pela psique, acessar o inconsciente, atrelar-se a outras fontes de energia e pode manifestar-se de formas psicologicamente bizarras, como em alucinações, delírios e humores inexplicáveis. Em outras palavras, uma parte da energia libidinal que circula pela psique opera de forma autônoma e é, por isso, imprevisível, gerando resultados diversos. De acordo com o princípio da equivalência, quando há um aumento em certos aspectos do funcionamento da psique, isso é compensado pela redução no funcionamento de outros aspectos. Pelo mesmo princípio, quando há uma redução em certos aspectos do funcionamento da psique, isso é compensado pelo aumento no funcionamento de outras áreas. Vejamos. Um aumento na preocupação com o sucesso profissional pode significar uma perda equivalente na preocupação com a vida espiritual e vice-versa. Outro exemplo, um desejo sexual que não é correspondido pode ter sua energia redirecionada e transformada em um trabalho criativo. O princípio de entropia se refere a um processo psíquico pelo qual elementos de força desigual buscam atingir um equilíbrio psicológico. Por exemplo, se há muita energia concentrada no ego, que é o centro da consciência, haverá tensão na psique para que parte dessa energia seja redirecionada para o inconsciente, de modo a criar um equilíbrio. Isso significa que qualquer personalidade que seja excessivamente centrada em apenas um aspecto, como a agressividade, a benevolência ou a irresponsabilidade, resultará em tensão psicológica, enquanto que uma personalidade mais bem desenvolvida em seus vários aspectos resultará em uma pessoa mais completamente madura. Contudo, o equilíbrio perfeito é um estado ideal que jamais será atingido, pois, como já vimos, são os conflitos psíquicos que geram a energia psíquica. Sem esses conflitos, a personalidade não teria nenhuma energia. Como Jung não contribuiu de forma decisiva para a compreensão da psique humana, ele teria deixado algumas lacunas que, de alguma forma, foram preenchidas por outros autores junguianos. Primeiro pelo Michael Fordham, que vai escrever uma obra chamada A Criança como Indivíduo, no ano de 2003, e o Newman, que nós vamos falar muito sobre ele aqui, que trata da história da origem da consciência, numa obra que ele escreveu em 2008, e A Criança, numa obra que ele escreveu em 1991. Esses dois autores, além de outros, tentaram, de alguma forma, compensar a lacuna deixada pelo Jung na compreensão da psique infantil. Nós vamos ver a partir de agora quais as contribuições legadas por esses autores para tornar compreensível, dentro da perspectiva da psicologia analítica, a infância. Numa escola chamada Escola Desenvolvimentista, que é um segmento da psicologia analítica, o que eles vão colocar? Que a criança, já ao nascer, encontra-se ainda num estado psíquico no qual o ego se acha contido no inconsciente. Ou seja, não há uma separação
do eu, do ego, daquilo que esses autores entendem como inconsciente. A personalidade e o self existem antes do ego tomar forma. Olha só. E desenvolver-se como sendo a consciência. Se o ego é o sendo a consciência, para esses autores, aquilo que nós chamamos de personalidade self funciona como um antecessor do próprio ego. Mas o Newman, ele vai fazer algo interessante. Ele vai classificar aqui os estados evolutivos da criança. O Freud já havia feito isso com a psicanálise. O Piaget já havia feito isso aqui também, tá? Assim como Vygotsky e vários outros autores. Mas o Jung não tinha feito isso se tratando da criança. Quem fez isso pela primeira vez, seguindo aí a perspectiva da psicologia analítica, foi o Newman, que é um autor que em muitos momentos foi muito criticado, mas o que ele coloca aqui é interessante porque é uma novidade. O ego, para ele, não apenas toma consciência da sua própria posição, como defende como heroísmo. Isso significa o seguinte, que quando o ego se estrutura, como nós vimos anteriormente, a personalidade e o self já existe. Mas o ego é aquela instância que está relacionada assim, aquilo que o Freud já havia colocado anteriormente, a própria Melanie Klein, uma instância psíquica que toma consciência do mundo. E mais do que isso, defende a sua própria posição com heroísmo. Se torna capaz de ampliar e relativizar suas experiências mediante modificações efetuadas pela sua própria atividade. Ou seja, como é o ego que está em contato com o mundo, ele pode perfeitamente defender a sua posição em relação a outras instâncias psíquicas. Embora Jung não tenha falado sobre os estados evolutivos da criança, em algum momento no decorrer da sua obra, que é muito vasta, ele chegou a falar sobre os estágios de desenvolvimento. E aqui ele também apresenta algumas ideias bem bacanas, embora esteja relacionado com a vida adulta. Gostaria que vocês assistissem também. Jung acredita que a personalidade se desenvolve ao longo de uma série de estágios que culminam na individuação ou autorrealização. Ao contrário de Freud, que enfatiza a infância, Jung enfatiza a segunda metade da vida, ou seja, o período que começa após os 35 anos ou 40 anos, quando a pessoa tem a oportunidade de unificar vários aspectos da personalidade e atingir a autorrealização. Contudo, essa etapa da vida também oferece oportunidades para a degeneração e a rigidez. A saúde psicológica do adulto dependerá da sua habilidade em atingir o equilíbrio entre vários aspectos opostos da personalidade, e essa habilidade é proporcional ao sucesso atingido na travessia dos estágios anteriores da vida. Jung agrupou os estágios da vida em 4 períodos: infância, juventude, meia-idade e velhice. Vejamos as principais características de cada período. A infância para Jung divide-se em 3 subestágios: anárquico, monárquico e dualístico. A fase anárquica é caracterizada por uma consciência caótica e esporádica, ou seja, curtos períodos de consciência podem existir, mas não há conexão entre esses períodos. Já a fase monárquica da infância é caracterizada pelo desenvolvimento do ego e o começo do pensamento lógico e verbal. Os períodos de consciência tornam-se maiores e mais numerosos e são habitados por um ego primitivo que ainda não tem consciência de si. Ao atingir a fase dualística, o ego já é um observador de si mesmo. A criança já percebe a si mesma como um ser com existência própria, individual. A consciência agora é um processo contínuo.
habitado por um ego complexo que reconhece a si mesmo e tem uma dimensão objetiva e outra subjetiva. O período entre a puberdade e a meia-idade é chamado de juventude. Nessa fase, o jovem procura ganhar independência psicológica e física em relação aos seus pais. Deseja encontrar um relacionamento, formar uma família e construir seu lugar no mundo. A maior dificuldade para o jovem consiste em superar a tendência natural de apegar-se à consciência estreita da infância, que o faz tentar fugir dos problemas inerentes à fase jovem da vida. Esse desejo de viver no passado é chamado de princípio conservador. Jung considera que a meia-idade começa por volta dos 35 ou 40 anos de idade. Embora o principiar do declínio da vitalidade possa gerar alguma ansiedade, a meia-idade é também um período de enorme potencial. Contudo, se o adulto de meia-idade mantiver os valores sociais e morais da sua juventude, ele se tornará rígido e fanático por tentar manter a agilidade, a atratividade física e o estilo de vida da juventude. Muitas pessoas, segundo Jung, não estão preparadas para dar o passo de entrada no entardecer da vida. Ou pior, muitas darão esse passo com a falsa suposição de que os ideais da juventude ainda lhes servem. Mas não é possível viver o entardecer da vida de acordo com a programação de vida da manhã. Nas palavras de Jung, o que foi bom de manhã será pequeno ao anoitecer, e o que foi verdade cedinho será mentira ao cair da tarde. Aqueles que viveram a juventude plenamente, sem infantilidades e sem os valores mais antigos, estão mais preparados para avançar em direção à meia-idade e vivê-la profundamente. Eles são capazes de desistir dos objetivos extravagantes da juventude e se mover em direção à introspecção e à maturidade de consciência. Na medida em que o anoitecer da vida vai chegando ao fim, as pessoas vivenciam uma diminuição na consciência ou perda de lucidez. Aqueles que temeram a vida na juventude e na meia-idade, certamente temerão a morte durante a velhice. Esse medo é frequentemente tido como normal nos idosos, mas Jung acredita que a morte é a finalidade da vida e que a vida só pode ser realizadora quando a morte é percebida dessa forma. Muitos pacientes de Jung eram idosos e uma parte sofria por orientar-se para o passado, buscando desesperadamente objetivos e estilos de vida incompatíveis com suas idades, enquanto seguiam pela vida sem rumo. Jung procurava ajudar esses pacientes a estabelecerem novos objetivos e a encontrarem significado na vida, percebendo, primeiramente, o significado da morte, o que só é possível pela superação da ansiedade provocada pelo eclipsar da vitalidade. Depois do Jung, o que foi apresentado como novidade em termos de fase de desenvolvimento da psicologia evolutiva? Seguindo aqui a proposta feita pelo Newman. Nós teríamos uma primeira fase, tá? Teríamos um primeiro período, que era o período matriarcado, que é dividido entre a fase urobórica, que compreende aqui o estágio pleromático, antes da fecundação, ou seja, tudo que acontece com a criança, tá? O vir a ser dela no período pleromático, antes da fecundação, é chamado de período pleromático. Veja que são expressões que totalmente desconhecidas até então, né? Depois nós teríamos o período urobórico alimentar, que vai da fecundação até o parto, ou seja, quando a criança está sendo gestada no útero da mãe. Teríamos estágio genital masturbatório, após o nascimento até 1 ano. E já na segunda fase, que é a fase da grande mãe, quando a mãe passa a ter uma importância ímpar na vida da criança, essa fase, então, ela duraria de 1 ano até 5 anos de idade. Depois nós teríamos a fase do patriarcado, que é a separação dos pais primais, que corresponde ao período que a criança tem de 6 a 12 anos de idade.
Essa fase aqui ela é importante porque tanto o pai quanto a mãe participam da vida da criança, embora essa criança já comece a tomar limites, né? Compreender as normas morais, as regras. Essa criança já está tendo acesso a outras instituições como escola. Então, a criança ela é chamada de separação dos pais primais porque é o primeiro momento em que ela vai deixar os pais e vai ter contato com o mundo através de outras instituições. E na quarta fase, que vai dos 13 anos aos 20 anos de idade, é chamada de jornada do herói. Por que jornada do herói? Porque aqui é o período em que a criança vai estar vivendo, é o período em que o ser humano vai estar vivendo a adolescência e o início da juventude. É o nascimento do herói. Herói porque ele vai ter que dar conta de si por ele mesmo no mundo, tá? Com uma certa independência em relação aos pais. É o momento que ele vai libertar, tá? Em relação aos pais. Daí o termo libertação da cativa. É o momento que ele vai se transformar num novo ser humano. Mas é o momento em que ele vai lutar contra o dragão. Ou seja, para que ele possa evoluir, para que ele possa emancipar, para que ele possa ser um herói de verdade, ele precisa, entre aspas, assassinar a mãe. Ele precisa assassinar o pai. Ele precisa mostrar que ele é capaz de viver no mundo sem essas duas figuras que foram tão importantes nas fases iniciais para ele. Aqui, a gente percebe que esses autores eles estão devidamente empenhados em explicar de uma maneira bem interessante quais seriam as fases da evolução da criança até chegar ao início da vida adulta. O Newman classificou aqui, como nós vimos anteriormente, tá? A fase urobórica, a fase matriarcal, a fase patriarcal e a fase da alteridade. Nós vamos falar sobre cada uma delas aqui na frente. E o Carl Binghamton, tá? No ano de 1987, ele vai falar sobre a fase cósmica. Essa fase cósmica, que está relacionada a todo o simbolismo de representação do mundo, é o que interessa em particular ao Carl Gustav Jung, que nós também vamos destrinchar, vamos explicar para vocês aqui na frente. Tá? Então, o que seria, em termos característicos, a fase urobórica, que é a fase primeira apontada aqui pelo Eric Newman? É o momento em que nós temos o nascimento da consciência como um todo indiferenciado. Para ele, esse nascimento da consciência como um todo indiferenciado é algo que antecede ao surgimento do próprio eu. É o início do desenvolvimento da psique, que para eles desenvolve bem antes da concepção. É o início do desenvolvimento e vai até o início do desenvolvimento do ego como sendo a consciência. Então, tudo isso aqui acontece dentro da fase urobórica. Aqui nós temos uma imagem que representa a fase do Ouroboros, né? No período pós-junguiano. Aqui eu coloco um esquema para que vocês possam compreender. Essa fase está relacionada a um período anterior à formação do ego. Ela está vinculada ao inconsciente que é absoluto, porque não existe ainda o inconsciente pessoal, ou seja, que está relacionado ao inconsciente coletivo. E ela está, de alguma forma, dentro do mundo psíquico que está relacionado a uma realidade cósmica. Bom, falando sobre a fase urobórica, mais algumas características que são muito importantes. Eu coloco aqui de maneira esquemática para que vocês possam depois estudar e fixar melhor. O mundo e a psique ainda é uma só, ou seja, não tem como separar o mundo da psique. Não há ainda um ego reflexivo. Nesse primeiro momento, a criança é pura emoção, é puro sentimento, puro desejo, né? A psique é idêntica e indistinta do mundo, como nós já falamos. A psique conhece a si mesma como ser do mundo e no mundo, ou seja, nessa fase urobórica, a criança não separa a psique do mundo.
ela experimenta o seu mundo vir a ser como vir a ser do mundo. Ou seja, o mundo individual da criança se assemelha ao mundo físico, ao mundo concreto que está fora dela. Ela experimenta as suas próprias imagens como céus estrelados, ou seja, a visão que ela tem de mundo é a visão que ela tem de si mesma. Experimenta seus próprios conteúdos como Deus, criador do mundo. É como se ela acreditasse no mundo da fantasia que ela teria criado a si mesma. Tá? A criança se funde com a mãe. É no primeiro momento, né? E o mundo em um caráter cósmico de unidade corporal. Veja que ele está analisando aqui um período bem primitivo. A relação primal acontece num campo unificado, onde não existe delimitação corporal como signo de individuação. A criança ainda não sabe distinguir o que é ela, o que é a mãe e o que é o mundo. Aqui ela, de alguma forma, tem uma participação mística, há uma participação mística entre a mãe e o filho. E a mãe orienta o filho e a mãe vive em função do filho. O filho inconscientemente lê o inconsciente da mãe na qual vive. Ou seja, para ele a mãe existe para ele e tudo que ele faz é em função, tudo que a mãe faz é em função dele. A mãe exerce uma função reguladora ao reagir inconscientemente à conduta inconsciente do filho. Ou seja, é a mãe que de alguma forma contribui para que essa criança participe do mundo. É a mãe que orienta essa criança. É a mãe, primeiramente, que lê o inconsciente dessa criança. Sob o olhar do Jung, onde é que estaria a origem dos distúrbios da psique infantil? Jung vai colocar isso de uma forma muito interessante. Ele vai dizer que, de alguma forma, a maioria dos distúrbios infantis tem como origem os próprios pais. Até a puberdade, normalmente, o início aí da adolescência, há uma união parcialmente inconsciente entre o filho e os pais. Ou seja, até esse momento histórico aí, olha, até esse período da vida que coincide com a pré-adolescência e a puberdade, os pais têm um papel fundamental na geração de neurose dos próprios filhos. O que os filhos são está diretamente relacionado ao que os pais têm como neuroses. Eles são os grandes responsáveis por isso aí. Na fase matriarcal, para Newman, ela está relacionada com o arquétipo materno. Veja que aqui ele está retomando o que? A psicologia analítica do Jung. Refere-se ao estágio da consciência enquanto aos cuidados, sustentação, acolhimento, as necessidades básicas de suporte da vida física e psíquica. Ou seja, nessa fase matriarcal que nós já vimos lá, que ela vai de 1 a 5 anos de idade, que é o estágio em que a criança está tomando consciência do mundo, é fundamental o papel que os pais, sobretudo a mãe, têm com essa criança, né? De sustentar, de acolher, de dar suporte físico, psicológico e assim por diante. Eu coloco uma imagem aqui que lembra a grande mãe, porque essa fase está relacionada a esse arquétipo já proposto pelo Jung. Assim como o início da outra fase, que é a relação primal, que está relacionado com o desenvolvimento do ego, do self. Quais seriam então as características dessa fase matriarcal segundo Newman? O ego vai se instalando gradualmente no corpo, que é único, que é próprio, que é individual de cada criança. Ou seja, o chamado ego individual, agora já independente do self, da personalidade que é pré-existente, começa a se formar nessa fase matriarcal. Há uma extraordinária importância da experiência corporal na primeira fase da infância. A criança começa a descobrir o próprio corpo. Está muito relacionado com aquelas fases iniciais propostas pelo Freud, né? A pele pela qual a criança entra em contato com o mundo externo
é o campo de sua experiência com o mundo. Ou seja, nesses primeiros 5 anos de idade, onde a criança está diretamente relacionado, vinculado com a mãe, e a mãe é responsável, de alguma forma, pelos cuidados, pela nutrição, pela proteção dessa criança. A pele da criança tem um papel muito interessante para ela relacionar com o mundo externo. O trato alimentar com as zonas oral de ingestão e ano-uretral de ejeção é o campo de sua experiência interna nesse momento. Ou seja, ela sente o mundo, ela vive internamente o mundo a partir daquilo que ela coloca na boca, daquilo que ela espelha através das fezes, da urina e assim por diante. Essa zona de fronteira, nas quais se dão as trocas entre o interno e o externo, são muito ativas para essa criança. E essa criança se torna extremamente consciente delas. Ela sabe perfeitamente o que é a boca, o que é o nariz, o que são os pés, as mãos. Quando é que ela faz xixi, quando é que ela faz cocô. Ela começa a criar todo um simbolismo em torno disso. As zonas corporais gradualmente dividem-se em pontos de concentração de experiência. Ou seja, mais do que nunca nessa fase, o corpo tem um papel fundamental na evolução, não só física, como psíquica dessa criança. E o leite materno, o que dizer sobre ele? Ele não é apenas uma fonte de nutrição, mas ele é um símbolo amistoso do arquétipo da grande mãe. Ou seja, é pelo leite materno que a grande mãe, que remonta à mãe de todas as mães, de alguma forma, se apresenta à criança como arquétipo, como modelo. Ele simboliza a essência da união dual e sua nutrição, satisfação da sede, segurança, calor, proteção, prazer, não estar sozinho, relacionamento, superação da dor, do desconforto, possibilidade de retorno, sono, um sentimento em casa, no mundo e na vida como um todo. Ou seja, o leite materno para a criança tem todo um significado em termos arquetípico que remonta à mãe, como foi colocado ali do outro lado. Algo que outros objetos, outras experiências que a criança faz não têm o mesmo significado. Mas essa grande mãe, ela tem tanto um lado positivo quanto um lado negativo. Em termos positivos, a gente pode dizer que ela representa o quê? A relação de carinho e amor. Aquela que traz prazer, satisfação, renovação, sabedoria e cura. Mas ela também tem um lado negativo, na medida em que ela é impotente enquanto carga energética inconsciente, na medida em que ela paralisa a criança para que a criança não possa, de fato, realizar ou ser tudo aquilo que ela é. Então a mãe não tem só esse lado positivo, a grande mãe, mas ela tem o lado negativo que também é necessário para que a criança, de alguma forma, possa ir se moldando, se estruturando. Então aqui nós vamos mostrar para vocês algumas considerações importantes sobre a fase matriarcal, falando ainda sobre a grande mãe. Ao mesmo tempo que ela é aquela que protege, que acolhe, é aquela que sacia a criança, que traz satisfação para essa criança se sentir feliz, ela demonstra uma consciência masculina na medida em que ela coloca limites para a criança num período ainda bem tenro na sua idade. E como é que isso aparece? Através dos rituais de sacrifícios. Na relação entre a mulher, o sangue e a fertilidade. Ou seja, nesse momento aqui, a mãe, ela passa a representar, além daquele lado positivo, um outro lado que a criança não conhecia, mas tem que passar por isso para que ela possa evoluir. Na fase patriarcal, o Nimo vai dizer que está relacionado ao arquétipo paterno. Por que paterno? Porque a consciência se desenvolve nesse momento para a socialização.
É aqui que a criança aprende os conceitos morais, as normas, as leis, as regras, a hierarquia, a disciplina, o autocontrole, a abstração, etc. Ou seja, é nesse momento, no período aí que vai dos 6 anos aos 12 anos de idade, que a criança tem uma estrutura psíquica que permite ela aprender tudo isso aqui. Tá? Nós temos aqui então a separação dos pais primais, que já vem no final dessa fase. Bom, o que seria essa separação dos pais primais? A primeira vez que a criança vai viver a experiência de ser diferente é no final dessa fase. É aqui que ela vai viver o princípio da ambivalência. É aqui que ela vai começar a questionar pela primeira vez quem é ela e quem são seus pais. E até que ponto ela pode ser ela mesma diferente dos próprios pais. Aqui, ela começa a viver uma espécie de desembaraçamento da fusão da natureza e do grupo. Ou seja, ela começa a separar o que é ela enquanto natureza, associado aos pais daquelas fases iniciais, e ao mesmo tempo, o que é a relação dela com outras pessoas, com outros grupos. Aqui começa a aparecer pela primeira vez o consciente e o ego em oposição ao inconsciente. Ou seja, no momento em que a criança já tomou consciência do mundo, ela já está introjetando as leis, as normas, as regras, ela começa a conhecer as limitações físicas, materiais, através do ego, do consciente, que faz com que ela seja capaz de afrontar o inconsciente, porque o inconsciente é puro desejo, ele quer realizar sempre. Então, nessa fase de separação dos pais primais, quando a criança vai pela primeira vez apresentar uma independência da natureza como independência do próprio corpo, ela vai passar a ter um domínio sobre a natureza. Mas isso não vai se dar de uma forma tão simples assim. A criança terá que passar por alguns rituais, terá que passar por algumas perdas, terá que passar por alguns, entre aspas, sofrimentos psíquicos. Primeiro seria a castração primária, ou seja, é a primeira vez que ela começa a romper com os próprios pais, que sempre foi o quê? Um elo, sempre foi o quê? Um ponto de segurança para ela. Ao mesmo tempo, quando ela se vê sozinha, ela sente culpa porque ela perdeu o paraíso, que era a proteção dos próprios pais. Ela vai começar a sentir pela primeira vez uma insegurança que é decorrente dessa divisão que acontece com a castração primária em relação aos pais. E é aí que pela primeira vez vai aparecer para essa criança de uma maneira bem clara alguns sentimentos narcísicos. Ela vai sentir necessidade de olhar para si mesmo, de valorizar a si mesmo, desvinculado dos próprios pais. Mas ao mesmo tempo, quando ela se vê sozinha, quando ela se vê perdida em relação àquele paraíso inicial, essa criança vai sentir um tédio pela vida. Ou seja, ela ainda não entende muito bem o que é a vida, até porque ela não está preparada para viver a própria vida. São o que nós poderíamos dizer as primeiras crises que caracterizam ali o início da adolescência. Falando agora sobre a fase da alteridade, o Eric Newman vai dizer que ela está diretamente relacionada aos arquétipos da ânima e do ânimos. O que nós temos aqui de interessante? A consciência se desenvolve para a abrangência do outro. É a primeira vez, lá depois dos 11, 12 anos de idade, para esse autor, que a consciência do indivíduo, que antes estava voltada para sentimentos narcisistas, ou mesmo estava vivendo um certo tédio em relação à vida, agora vai começar a olhar o outro de forma diferenciada. O próprio ego vai se definir pela dialética
com o ego de outras pessoas. O ego dessa criança, que agora já é pré-adolescente, não se define só pelo que ela considera importante, mas também pelo que os outros consideram importante. Então, o reconhecimento do outro é fundamental para essa criança. Aqui começa a aparecer o quê? Que os paradoxos anteriores encontrados na fase matriarcal e patriarcal são todos integrados para formar novas sínteses, como no casamento sagrado, tá vendo? Olha, a conjunção masculino e feminino, Sol e Lua, ou seja, a criança começa a integrar aquilo que antes para ela era separado, né? E aí vem a fase cósmica que eu falei para vocês, que é a fase que Jung mais se identifica e que foi descrito, tomando como referência a psicologia analítica, pelo Carlos Bington. O que ele coloca aqui? Que essa fase ela está relacionada ao arquétipo do self. Como assim? Vamos entender. A consciência se desenvolve aqui para abranger além do próprio eu, que é o centro da consciência. Vai considerar aqui o centro organizador do ser em sua totalidade, que é o self. Desta forma, o eixo ego-self é o melhor estabelecido. Assim, o self, como centro organizador, passa a ser reconhecido pelo ego. A visão de totalidade integra as partes antes separadas pela consciência, incluindo também a existência enquanto individualidade e o mundo externo, antes vistos em separado, agora passam a ser envolvidos numa visão única. Ou seja, se antes, naquelas primeiras fases, a criança, o pré-adolescente, tá? Ou o adolescente separava o mundo físico-material, separava a consciência individual da consciência dos outros, não dava importância para o reconhecimento do outro. Nessa fase, todos aqueles paradoxos anteriores são organizados pela própria consciência do sujeito. Daí porque o Jung vai dar tanta importância a essa fase. Porque para ele, só nesse momento é que o ser humano tem condições de passar por um período de autorrealização, de individuação. Só nesse período que o indivíduo tem condições de conhecer a si próprio, coisa que ele não daria conta de fazer em fases anteriores. Resumindo, do início ao fim, do nascimento à morte, corpo e mente se desenvolvem. Ou seja, dentro da perspectiva analítica, da psicologia analítica, o ser humano não desenvolve só naquelas fases iniciais que coincidem com a infância, não. Então, do início ao fim da sua vida, ele está sempre evoluindo. Assim como o corpo passa por evoluções, por transformações, a psique também, de um todo indiferenciado que ela é lá na fase urobórica, ela chega aqui nessa fase que nós analisamos aqui na fase cósmica, tá? Com uma consciência mais ampla, mais bem estabelecida. Então, ela evolui assim como o próprio corpo durante a vida inteira do sujeito. O desenvolvimento da psique se fortalece. O desenvolvimento da psique fortalece o ego para enfrentar os desafios da existência, enquanto um ser único em direção ao self e ao sagrado. Ou seja, o Jung dá tanta importância a essa fase cósmica porque ele entende que é só nesse período, ou só nessa etapa, que o indivíduo é capaz de direcionar de maneira consciente ou mesmo inconsciente a sua vida na compreensão do seu próprio self, na compreensão daquilo que é sagrado para ele e para toda a humanidade. Bom, aqui nós encerramos a segunda aula, onde tratamos da psicologia evolutiva. Eu aguardo vocês para a terceira aula de logo mais, ok? Muito obrigado. Tchau.